estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, sempre. Nós já lutamos com a vitória. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020, em Deus faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Vamos falar com Deus, Senhor. Peço que assuma o controle dessa reunião. Que se manifeste aqui. Eu preciso da Tua presença nessa reunião. Não há sentido estar aqui sem o Senhor. Não há sentido essa pessoa estar onde ela está sem o Senhor. Nós precisamos da graça, da unção vindas do alto. Nós precisamos da Tua direção. Vem, Espírito Santo, e toma a nossa vida. Visita os lares. Eu não sei como estão os corações, mas peço que o Senhor entre com paz, com segurança, com força. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Todas as arquitetações malignas contra nós, contra nossas famílias, lares, contra a igreja, contra o Teu povo, nós quebramos em nome de Jesus. Desfazemos as obras do mal, amarramos todas as forças demoníacas e lançamos no abismo em nome de Jesus. Todos os laços e armadilhas contra nós quebramos e destruímos em nome de Jesus. Pedimos a cobertura do Teu sangue sobre nós, sobre a igreja, sobre o nosso povo, a Tua proteção. Livra-nos do mal. Proteja-nos, Senhor. Desarma todas as arquitetações malignas e envergonha o mal. Obrigada por tudo. Nós te amamos, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Obrigada, Deus. Se acomode onde você estiver. Mantenha o foco na palavra. Queridos, eu sempre falo nesse altar que a minha confiança está sempre em Deus. Várias vezes eu dependi da medicina, ela não pôde fazer nada por mim, ou muito pouco. Muitos problemas que eu enfrentei, eu encontrei a limitação de cá e de lá, e quem me socorreu foi Deus. Se não fosse o Senhor, eu não teria um filho vivo, saudável, eu mesma, de tantas situações, tantos diagnósticos. Então, assim, eu sempre falo que eu confio em Deus. O ser humano falha, a medicina falha, a justiça falha. Quando a gente fala de justiça, não dá para entender o critério usado. Mas eu sei qual é o critério, da conveniência. É essa palavra. É o critério que é conveniente. Então, assim, eu estava ainda vendo isso, né? O governo estadual o governo federal não pode interferir no governo estadual, mas pode interferir no governo municipal. Então, assim, não existe hierarquia. O mesmo não se aplica aos municípios, que precisam se submeter ao estadual. Mas o estadual não tem que se submeter ao federal. Ou seja, que critério é esse? Conveniência? Conveniência política? Não há uma lei que nós, ou melhor, a lei existe, mas ela não é aplicada de forma justa. E você vê o tempo inteiro. Um determina uma coisa, o outro derruba o que o outro determinou, e assim vai vendo. Aí o outro vem e faz. A lei é a mesma, mas com critérios diferentes, interpretações, com base na conveniência de cada um. Quando a gente vê isso tudo, a medicina não pode curar, a justiça, que justiça? O governo, você vê que o governo federal tenta fazer, mas há uma luta de
todos os lados para impedir. Então, para onde nós corremos? Para Deus. Porque muitos depositam a confiança num órgão, num homem, e Deus permite uma situação para mostrar para todo mundo: ou você confia em mim, ou você vai perecer. Você vê que tudo falha. Só existe uma saída: depender de Deus. Tem um caso na Bíblia, aqui em 2 Reis 6:24. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata. E 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: ó meu senhor, ó rei, por favor, ajude-me. Ele respondeu: se o senhor não a ajudar, o que poderei fazer? O próprio rei disse isso. Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas. Mas depois o rei perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: mate seu filho para que o comamos. Mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas. Enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que por baixo do manto ele usava pano de saco junto à pele. Então o rei jurou que hoje me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje. Que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje. Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: o filho do assassino enviou um homem para cortar minha cabeça. Ele sabia. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não o deixem entrar. Logo ouviremos os passos de seu senhor atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei: toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? Eu vou ler até aqui, depois eu vou para o 7. Vamos lá. Essa é uma passagem, aqui nessa época, Jorão, filho de Acabe com Jezabel, era o rei. E é a passagem onde, quando o rei da Síria, que sempre estava lutando para pegar Israel, armava uma cilada, Deus revelava para Eliseu, que revelava para ele, e ele desviava. Aí o rei da Síria achou que tinha alguém que estava levando informações e que tinha algum traidor ali. E aí alguém disse assim: não, não é isso não. É que tem o profeta Eliseu que quando tudo que o senhor fala no seu quarto, ele sabe e ele conta para o rei. Ele ficou furioso, mandou um exército inteiro atrás do Eliseu. E o servo dele acordou, levantou e quando olhou, tinha aquele exército inimigo cercando a cidade para pegar o Eliseu. E aí ele correu e gritou para o Eliseu, e Eliseu veio e falou com ele, né?
para ele acalmar que mais eram os que estavam com eles do que aqueles inimigos, e pediu que Deus abrisse os olhos do rapaz, e o rapaz viu o exército de Deus. E aí Eliseu mandou que o Senhor ferisse de cegueira aquele exército. E aí ele levou o exército, todos segurando um pela mão, um segurando a mão do outro, até o rei. E aí o rei falou, opa, vou matar eles aí. Ele falou, não, você vai dar de comer para eles. E ali ele libertou aqueles soldados, deu comida para eles, libertou, não matou. E aquela guerra cessou por um bom tempo. Mas depois ele veio e cercou Israel. Porque era uma experiência que Israel precisava viver aqui. Então o rei, essa revolta contra Eliseu, era exatamente porque ele culpava Eliseu por, naquele momento, não ter permitido que ele matasse os soldados. Então, ele estava revoltado com Eliseu. Vou parar a cabeça dele, vou degolar ele, porque quando eu tive a oportunidade de matar, ele não deixou matar. Agora, o que a gente está vivendo. Mas Deus trabalha com propósito, e a gente tem que aprender isso. Eliseu sabia, Deus revelava as coisas para ele. Se ele não deixou matar aqueles soldados, porque realmente havia um propósito. Israel foi testado aqui. Quando o cerco veio, porque assim, vem um problema, Deus está avisando. Isso para mim é maravilhoso. O Senhor não avisou todas as vezes que o inimigo tentava pegar Israel? Avisou. Está no mesmo capítulo, você pode ler aí. Por que ele permitiu esse cerco agora? Porque às vezes todos os avisos que Deus manda não são o suficiente. Ele avisa, dá um livramento, ele avisa, dá outro livramento, ele avisa, dá outro livramento. O homem que ficava sabendo avisava o rei para livrar o rei. Depois viu aquele exército enorme ali e orou para abrir os olhos do rapaz, para que ele visse o tamanho do exército de Deus, que livrou Eliseu. Ele mandou um homem sozinho, pediu que o Senhor ferisse de cegueira um exército inteiro, o exército inteirinho do rei da Síria. Pelo menos todos que estavam ali, não eram poucos, foram feridos de cegueira. Então, em tudo você vê Deus. E se Eliseu não deixou matar, e aquilo cessou por um tempo, foi como que resolveu o problema por um tempo, o que estava por trás disso? Uma oportunidade para o povo chegar. Uma oportunidade. Nós vimos que por baixo da roupa real tinha pano de saco. Mas não era uma coisa visível. Ele não se vestiu de pano de saco igual o rei ele não tirou as vestes reais igual o rei de Nínive fez, desceu do trono e se vestiu de pano de saco e tirou as vestes reais. Ele até se vestiu de pano de saco, mas escondido. Ou seja, ele até queria o livramento de Deus, mas aquilo não era uma coisa pública. Alguns até querem a ação de Deus na vida, mas escondido, não publicamente. Ele não assume Deus. Ele quer que Deus o livre, mas ele não quer que fique evidente que é Deus. Eles tiveram oportunidade de chegar? Tiveram. Chegaram? Não. Quantas vezes Deus está avisando, chamando? Dá um livramento aqui, dá outro livramento ali, dá livramentos. Mas não. A pessoa aproveita os livramentos, mas ela não dá o que o Senhor quer. Até que chegou um momento em que o cerco foi formado ali, e aí Israel está igual agora. Não tinha como sair, não tinha o que fazer. O que aconteceu? O negócio durou tanto tempo que a comida foi acabando.
E a fome era tão grande que comer jumento, se você lê em Levítico, era algo impuro, contra a lei. Não podia comer jumento. Agora, comer esterco de pombo, que há uma ideia de que eles lavassem aquilo para separar sementes para poder alimentar. Aí há uma teoria de que era usado como fertilizante, mas se não estava faltando comida, como é que alguém estava preocupado com lavoura ali? Não tinha nem como. Então, a ideia é difícil aceitar que eles desceram a esse nível, mas para quem estava comendo o próprio filho, mulheres, quando uma mãe está comendo o próprio filho, sacrificando o próprio filho para encher a sua barriga, então, duvidar que eles comeram o esterco de pombo já é realmente não querer ver a verdade. Porque quando você já chega a comer o seu próprio filho, comer esterco de pombo já não, assim, o mal é bem menor, ao meu ver. Pode ser detestável para o estômago, mas mais detestável do que comer o seu próprio filho. Isso aqui não tem nada de, não tem interpretação, não tem alguma coisa. Não, isso é literal. O canibalismo era já o resultado do pecado, era uma maldição tão grande que, assim, inconcebível. Inconcebível. Então, tudo que era, quando a Bíblia fala de uma fome tão louca que as pessoas vão comendo qualquer coisa, mostra exatamente a condição espiritual desse povo. Porque ao invés desse povo ir buscar Deus desesperadamente, esse povo foi buscando saída do jeito que dava e pagando uma verdadeira fortuna para se contaminar, para comer comidas impuras, que é o que a gente vê por aí. As pessoas, o mundo está faminto, e tenta se alimentar, suprir essa carência, essa fome emocional, exatamente assim. Com sexo bizarro, sacrificando a própria família, assistindo às coisas mais bizarras. É o que a gente vê. Tudo que é impuro diante de Deus foram colocando para dentro, para tentar suprir uma carência, um vazio. Tudo que é impuro. Tudo que eles sabiam, porque eles conheciam a lei, as regras muito bem. E eles sabiam que eles não podiam comer algo impuro. Eles já estavam comendo até os filhos. Que é a sociedade que a gente tem vivido. Cada vez mais botando para dentro aquilo que vai te contaminar, que vai te matar por conta de uma carência, de uma fome. Ao invés de correr e buscar o socorro de Deus, vai dando tudo e pagando caro, né? Para se afundar cada vez mais. O rei, que era a liderança máxima ali, sabia que aquilo era um caso grave, ele recorreu a Deus? Recorreu ou não recorreu, porque embaixo ele tinha pano de saco, mas em cima ele tinha veste real. Só quando ele rasgou as vestes no desespero, né? Que aquilo acho que
Foi demais para ele suportar. É que eles viram que ele estava vestido de pano de saco embaixo. Mas aquilo não era algo que ele deixou claro para todo mundo. Ele não influenciou o povo a fazer o mesmo. Que é o que às vezes a gente vê. Uma pessoa, ele até quer que Deus socorra ele. Mas cadê a entrega total? Não há uma entrega total. Há uma coisa, né? Ah, não, eu estou buscando, mas escondidinha do meu jeito, né? Escondidinha do meu jeito. E aí ele rasgou e ficou desse jeito, desesperado e tal. Partiu para o lado do Eliseu. Você vê que é sempre assim. O Eliseu era culpado, então, porque não deixou ele matar o exército. Mas, espera aí, vamos olhar por outro lado? E as oportunidades que Deus deu para todo mundo chegar? E as oportunidades que todos tiveram, inclusive ele, para chegar onde tinha que chegar? Por que eles não aproveitaram? Agora vão jogar a culpa no Eliseu? Ele podia até ter matado aquele exército. Mas se tivesse que levantar, podia levantar um outro. Então você vê, ele não assumiu a responsabilidade das escolhas, das decisões erradas. Ele não assumiu. Mas de cara ele já partiu para quem? Para o profeta, para o homem de Deus. O que ele disse? O que saiu da boca dele? Aqui, eu não posso fazer nada. Se o Senhor não ajudar, o que eu poderei fazer? Mas depois, aqui, ele mesmo tinha consciência que aquilo não era... Ele não ia conseguir resolver aquilo lá, mas se ele buscasse a Deus, sim. Aí ele vem e fala aqui, que ele já não acreditava mais. E partiu para o lado do Eliseu. Toda essa desgraça aqui, no 33, essa desgraça vem do Senhor. Então, às vezes eu vejo as pessoas, elas não fazem o que elas têm que fazer, e aí elas não assumem responsabilidades, e elas vão jogando para um, e por fim jogam para Deus. Quer dizer, a desgraça vem do Senhor. Não, o Senhor pode ter permitido por conta dessas escolhas contrárias, essa falta de submissão a Ele. Eu estou te dando a oportunidade para você chegar, você não chega. Aí, uma hora, um problema mais sério chega. Será que com esse problema você vai chegar? Porque você não faz o que você tem que fazer. Você está tendo oportunidade e oportunidade. E aí você espera um problema bem mais sério chegar. E ainda quando o problema chega, ao invés de correr verdadeiramente para Deus, está lá, meio termo, e vamos culpar um, vamos culpar o outro, mas a responsabilidade pelos meus resultados, eu tenho que assumir. Eu tenho oportunidade de chegar onde Deus está me pedindo, está me mostrando, e eu não vou. Eu até digo que busco a Ele, mas assim, bem escondidinho, está bem debaixo da minha roupa, da roupa real. É um negócio que eu não deixo claro. Busco, mas não busco. É uma entrega que não é uma entrega. Não há uma entrega de verdade. E nós temos que pensar. Aí Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a esta hora, na porta de Samaria, isso era impossível, 6 litros de farinha
fina custarão apenas 12 gramas de prata. Agora vem cá, eles estavam pagando 960 gramas de prata por uma cabeça de jumento. E eles estavam pagando 60 gramas de prata por 1/3 de litro de esterco de pombo. Então, eles estavam pagando caro, mas muito caro, por coisas assim nojentas que estavam contaminando a vida deles. Alimentos que não podiam ser chamados de alimentos. Esterco de pombo, alimento? Comer o próprio filho é um alimento? Cabeça de jumento? Mas você vê o que a distância de Deus faz. Leva uma pessoa a botar qualquer coisa para dentro para suprir aquele desespero. E ela paga caro. Paga caro ainda por essas coisas. Coisas que só fazem mal. E custa caro. Você vê que tudo fora de Deus, o preço é muito alto. Tudo fora de Deus é alto demais o preço que se paga. E as pessoas, quando não recorrem a Deus, elas vão pagando caro e recorrem a coisas que só vão fazer mal e vão contaminar a vida delas. Você imagina comer cabeça de jumento, esterco de pombo e até o próprio filho. Você olha para essa sociedade, o que é que você está vendo? Gente que tem se alimentado do quê? De coisas impuras. Sacrificando a família. Por suas vontades. E a família, vai indo. Os filhos, se perdendo cada vez mais. É um desastre. É o reflexo da distância de Deus. É o resultado de não se submeter a Deus. Porque daí você não se submete a Deus. Quando você tem oportunidade aqui e ali, você está tendo. Aí chega um momento na sua vida que aí chega um problema, como foi aqui, que aí eles não tinham nem saída. Mas mesmo estando nessa condição, você não vê se humilhar. Você não vê. Foram ao extremo de comer o filho, mas você não vê clamando a Deus. Você vê como é que é? Você vê que aquele cerco, aquele isolamento, foi deixando todo mundo louco. Todo mundo louco. E aí agora vão culpar Deus. É o Senhor que está trazendo essa desgraça. O Senhor ou minhas escolhas? O Senhor ou as minhas decisões? O Senhor ou uma sucessão de escolhas erradas? Aí, quando eu não dou a Deus, eu não aproveito as oportunidades que Ele está me dando para chegar até Ele. Aí, quando a coisa fica muito feia, onde é que está Deus? Ué, mas eu não lembrei de Deus antes, por que eu tenho que lembrar de Deus agora? E não é lembrar de me humilhar, lembrar para culpar, para questionar, para me fechar contra Deus. O Senhor trouxe essa desgraça. O Senhor ou as minhas escolhas? O Senhor ou as minhas decisões? Fora dele. O Senhor ou todas as oportunidades que eu tive de livramentos que eram chamadas e eu simplesmente passei por cima? Eliseu, que era a maior autoridade espiritual, respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor.
Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha custarão apenas 12 gramas de prata. 12 gramas de prata por uma farinha fina? Pagando 60 gramas de prata por esterco de pombo, 960 por uma cabeça de jumento. Aí, vamos lá, ó. E 12 litros de cevada também custarão 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Você vê que tem gente que até o fim a incredulidade é que impera. Mas você vê que de um momento para o outro, Deus pode mudar. Quando o homem de Deus entrou em ação, Deus agiu. Num dia, tinha gente comendo seus próprios filhos. No outro dia, você vê que de um momento para o outro, tudo pode mudar. É isso que eu amo na palavra de Deus. É isso que é maravilhoso. Assim, a despeito de qualquer coisa, independente, Deus pode agir. Deus não está preso a nenhum governo, a nenhuma lei. Deus não está preso a nada. Ele não está preso a nada. Se ele quiser fazer, ele faz. Quando uma pessoa se levanta. E Eliseu se levantou. Você vê que quando alguém se levanta para mudar uma situação, não foi mudada, porque não tinha ninguém de Deus lá. Mas quando um que era de Deus, de verdade, se levantou, a coisa mudou. Isso fascina a minha vida e me emociona muitas vezes. Porque um negócio pode ficar lá travado, até um homem de Deus, uma mulher de Deus se levantar. Por isso que você tem que ser de Deus, por isso que você tem que estar em Deus, para você ser uma autoridade aqui. Ó. Você vê, não tem rei, não tem ninguém. O rei pode resolver o problema? Não. O exército pode resolver um problema? Não. Quem resolveu o problema? O homem de Deus. Porque Deus ouve quem tem credibilidade. Deus ouve aquele que tem relacionamento com Ele. É esse que Ele ouve. A mulher lá preferiu comer o filho e fez acordo com a outra. A gente come o meu hoje, amanhã come o seu. Aí a briga estava por causa disso, que aí a outra escondeu, não quis cumprir com o acordo. Escondeu o filho, não quis matar o filho para almoçar o filho. Eu sei que é terrível, eu sei. Mas eu lamento, foi a palavra que o Senhor me deu, meu querido. Então, assim, é para trazer clareza para a nossa vida, para derrubar vendas. Às vezes a pessoa não quer ouvir uma coisa dessa. Né? Eu mesma, hoje sexta-feira da paixão, eu ia querer pregar uma outra coisa também. Mas Deus sabe da necessidade de cada pessoa. Porque às vezes tem gente que é duro. Tem gente que por mais que as coisas estejam aí acontecendo, ele está vendo, ele não se humilha. Ele bota lá na cabeça dele, lá dentro dele, que alguma coisa vai acontecer sem que eu tenha que dar a Deus. Alguma coisa vai acontecer sem que eu tenha que dar a Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu diria a você, dê a Deus logo. Porque está tudo incerto aí. Está tudo incerto. Você não viu o que estão falando? Alguém que trabalha lá na prefeitura,
lá, que trabalha, atuando lá, atua lá, perto do governador. Esteve lá e o que ouviu? O que ouviu? Ouviu que ele tem a intenção de jogar isso até para junho. E você já deve ter ouvido isso, que há esse burburinho. De levar isso até para junho, até junho. Entendeu? Nós estamos orando para Deus ter misericórdia. Nós sabemos que aconteça o que for, Deus vai cuidar de nós. Deus vai continuar cuidando do seu povo. Aconteça o que for. Nós vamos trabalhar sempre com a fé e confiando em Deus. O tempo todo. Mas então vem cá. Tem alguma coisa certa? Nós achávamos que íamos voltar agora, dia 7, terça-feira. Estendeu para o dia 22. E o que corre lá é que ele tem planos de jogar isso para junho. É o que falam. Então, se chega dia 22, vem com outra historinha. E agora está forçando e prendendo gente, cidadão de bem, naturalmente, porque bandido, meu filho, faz o que quer. Você não acha polícia para isso. Mas cidadão de bem é rapidinho. Engraçado que dizia-se que faltava polícia, agora sobra. Tem para tudo quanto é lado. Então, assim, vamos a Deus. Nós precisamos unir as forças. Nós precisamos buscar a Deus com uma força. Nós precisamos dar a Deus o que ainda não demos. Porque se Deus está lutando para chamar a atenção da igreja, Ele pode permitir. Ele permite situações, não é que Ele põe não, Ele permite por conta das escolhas de muita gente. Escolhas contrárias. Uma vida dissoluta, uma vida de qualquer maneira. Alguns entraram nesse período e se colocaram como se estivessem de férias. O tempo todo eu estou dizendo, busca a Deus, se volta para Deus. Se humilha diante de Deus. Pai de família, meu filho, o que você está esperando para assumir Cristo aí, para defender sua casa? Você vai ficar aí em cima do muro, debaixo roupinha de pano de saco, mas em cima veste real? Diz que tá, mas não tá, diz que quer, mas não quer, não assume um compromisso sério com Deus. Talvez até hoje não o recebeu como Salvador, não se batizou. Talvez você está aí, fala que vai voltar para o Senhor, mas até hoje não tomou uma decisão concreta, firme. Quantas pessoas? Porque aqueles que estiverem, Eliseu, a Bíblia não diz que Eliseu estava comendo cabeça de jumento e esterco de pombo. A Bíblia não diz isso, e nem aqueles que estavam ali com ele. A Bíblia diz que aqueles lá, que ao invés de irem buscar Deus, ainda continuavam tentando resolver. Quem era o Deus daquela mulher que comeu o filho dela? O Deus de Israel. Olha o tipo de fé. Você vê, não era para ela ter ido buscar Deus? Não, foi mais fácil para ela tentar resolver o problema, porque muitas vezes, do jeito dela, olha o jeito que ela foi resolver, que é o que eu vejo, olha o jeito que algumas pessoas estão tentando resolver o problema. Porque elas não querem se humilhar, porque na verdade elas não querem mudar. O que te segura? O que te segura?
Por que você não se entrega a Deus? Qual é o problema? O que está segurando você para se voltar para Deus? O que tem aí fora que você está doidinho esperando que tudo vai se resolver e numa boa, sem que você tenha que assumir um compromisso sério, se humilhar e casar com Jesus de verdade? O que te segura? Jesus está voltando. Por que você acha que algumas pessoas não assumem um compromisso sério com o Senhor? Porque elas estão achando que vai resolver sem que elas tenham que dar a Deus. Eu sempre falo uma coisa. Esse monte de ateus, se fosse dito que eles podiam crer em Deus sem ter que mudar, rapidinho eles creriam em Deus. Mas é mais fácil dizer que não crê em Deus do que dizer que crê e saber que tem que mudar. E muitas pessoas vivem dessa maneira. Elas ainda estão igual a mulher de Ló. Sodoma ia ser destruída com Gomorra, mas o coração dela ainda estava lá. O Senhor estava lutando para tirá-la de lá, lutou, arrancou eles à força da cidade. Os 2 genros foram avisados. O que eles disseram? Acharam que era brincadeira. Viraram um churrasco lá, foram destruídos lá dentro. Podiam ter se salvado, mas trataram aquilo como brincadeira. A mulher de Ló, mesmo vendo os anjos arrancaram, salvaram, o coração dela estava lá. Ela não queria sair de lá. Ela não queria mudar. Ela gostava daquele ambiente pecaminoso. Ela gostava daquele ambiente. Tanto que ela olhou para trás. E Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. O que ele estava dizendo? A mulher já estava fora do negócio, do campo de destruição, e foi olhar para trás. Ela já tinha sido livre daquela condenação, pois foi olhar para trás. Quando ela olhou para trás, que os anjos disseram, não olhem para trás. Não olhem para trás. Aconteça o que for, não olhem para trás. Mas algumas pessoas, elas continuam olhando para trás. E elas ainda botaram na cabeça que elas vão sair disso sem ter que dar a Deus. Eu não acredito nisso, não. Eu vejo o seguinte, isso aqui, são estágios. Esse é o início. A gente está aí recebendo pessoas que já não tem, gente que já foi graças a Deus, até o presente momento, todo o nosso povo que tem estado firme, é só testemunho um atrás do outro. Mas pessoas desviadas, pessoas de outras igrejas, pessoas que eram só simpatizantes, pessoas que estavam lá meio cá, gente que já foi mandada embora, gente que acabou a comida, gente que não tem o que comer. Só está crescendo. Só está crescendo. Então, nós precisamos lembrar que Deus só mudou isso aqui por Eliseu. Porque Eliseu era um homem de Deus. E Deus ouvia Eliseu. E a fé do Eliseu trouxe mudanças para essa situação. Então, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando um justo se levanta com grande poder, as coisas acontecem. Se você se levantar na sua casa, é impossível as coisas ficarem do mesmo jeito. Mas nós precisamos tomar decisões. Ficar aí esperando que tudo vai melhorar sem que eu tenha que mudar, que tudo vai mudar sem que eu tenha que mudar, eu penso que é insano. Porque está na cara que nós vivemos a última hora, está na cara
que essa situação é uma chamada para essa última hora. Está na cara. O Senhor está deixando claro. E se nós não estivermos escondidos nele, o que nós vamos fazer? Se não for o Senhor nos socorrer, o que nós vamos fazer? Ou o Senhor nos socorre, ou você vai recorrer a quem? Para onde você vai? Quem pode nos salvar? Olha aí, quem é que pode nos salvar? Só Deus. Só Deus. Você vê que o próprio rei falou, eu não posso fazer nada. Por quê? Porque ele mesmo não tinha autoridade. Porque a fé dele era uma fé, mais ou menos, estava escondida. Vai ver se ele estava no momento de crise extrema, ele estava buscando a Deus verdade. Quem é que estava buscando a Deus verdade lá? Quem? Então, assim, nós não podemos ficar dentro de casa e vamos nos acomodando, nos acostumando, não tem o mesmo espírito, já começo a cansar de ouvir a palavra, ao invés de eu estar chegando mais perto de Deus, eu estou me distraindo. Ou, eu estou, mas não estou. Mas Eliseu, que era o único ali, que tinha autoridade para chamar a atenção de Deus e trazer mudança para aquilo. Disse que aquilo ia mudar de um dia para o outro. E eu amo isso porque a palavra de Deus deixa isso claro, de um momento para o outro tudo pode mudar. Se nós buscarmos o Senhor seriamente. Às vezes o problema até está lá, mas Deus traz uma solução, Ele traz um livramento, Ele faz algo tão inusitado que a gente vê, só Deus podia ter feito isso. E o que o Eliseu falou, o oficial que auxiliava o rei, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Porque naquele momento ele questionou, ele racionalizou. Né? Como que isso aqui vai mudar? Que é o que muita gente faz. Estão comendo cabeça de jumento, esterco de porco, de pombo e até os filhos, e você está me dizendo que amanhã vai comer da melhor farinha, da melhor cevada, quer dizer, vai ter o melhor alimento baratinho? Ah, não. Nem que o Senhor abrisse as janelas do céu. Quer dizer, ele questionou, não foi nem o Eliseu só, ele questionou a Deus. Quer dizer, nem que o Senhor abrisse as janelas do céu. Quer dizer, nem Deus, ele está dizendo, nem Deus pode mudar essa situação caótica. E esse é o problema do incrédulo, né? O incrédulo, ele racionaliza, ele começa a olhar para a situação e olhar para a situação de uma tal maneira que ele não acredita em Deus. Ele não acredita no poder de Deus. Ele acredita mais na circunstância do que no poder de Deus. Mas o Eliseu falou assim, você vai ver, mas você não vai desfrutar dessa bênção, porque incrédulo não desfruta dos milagres. Quem desfruta de milagre é quem crê. Não incrédulo, questionador, gente que vive racionalizando. Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui, esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, de qualquer maneira, teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor havia feito
o exército sírio ouvir, olha o que Deus faz. O Senhor, por conta de quem? Do homem de Deus, Eliseu. Para honrar, se o Eliseu liberou uma palavra vinda do céu, vai se cumprir. O Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro, as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: isso não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar notícias no palácio. Na NVI diz: então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. É dia de boas notícias. Sabe o que eu gosto aqui? Eu terminar só essa parte. Então voltaram à cidade, relataram aos guardas do portão que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém. Disseram eles: os cavalos, os jumentos estavam amarrados, as tendas todas armadas, mas não havia ninguém ali. Os guardas gritaram anunciando a notícia no palácio. O rei se levantou no meio da noite, disse aos seus oficiais: vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome, por isso deixaram o acampamento e se esconderam nos campos. Estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Um dos seus oficiais disse: seria melhor que enviássemos espiões para ver. Estes podem usar 5 cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior que se ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. Assim prepararam 2 carros de guerra com cavalos e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o Rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos que os sírios tinham abandonado em fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Então agora você vai ver, e depois eu volto aqui para terminar de ler, do 16 em diante. Eu amo esses leprosos aqui, né? Esses 4 leprosos, porque você vê que a gente tem que ter coragem na vida. E Deus tem falado muito sobre isso. Esses 4 leprosos viviam fora da cidade exatamente porque eles eram excluídos. Eram aqueles que ninguém dava nada. Mas eu amo a expressão deles, que é o que eu venho falando. Tem gente que tem mais medo de perder do que de ganhar. Ele tem medo. Ele não arrisca por nada. E eles disseram: olha, se a gente ficar, vai morrer. Se a gente entrar na cidade, vai morrer também. E se a gente for até o acampamento, corremos o risco de morrer também. Mas o risco. Vamos agir. E foi com esse espírito de ação, atitude, uma atitude corajosa, arriscada. Mas eles analisaram todos os lados. Se ficarmos, vamos morrer. Se entrarmos na cidade, vamos morrer. Se formos lá, também corremos o risco de morrer. Então, assim, vamos pelo menos, se a gente vai morrer, vamos morrer lutando. Eu amo isso. Porque esse é o espírito que está em mim. Se tá uma coisa, se tem um negócio que eu não suporto, é quando eu vou lá para Gênesis 14 e eu vejo aquele povo falando: era melhor sermos escravos dos egípcios do que morrermos aqui. Eu nunca consegui digerir bem essa frase. Nunca. Eu leio, ela continua sempre me causando o mesmo mal-estar. Como assim?
melhor continuar sendo escravo do que reagir, lutar? Melhor continuar escravo do que reagir, lutar? Então isso não cabe na minha cabeça, graças a Deus. Eu tenho a cabeça dos mendigos aqui. Eu vou analisar, peraí, se eu ficar eu morro, se eu for lá eu morro, se eu me entregar lá também eu corro o risco de morrer. Então peraí, de um jeito ou de outro eu vou morrer, eu vou arriscar. Se eu vou morrer, pelo menos vou morrer lutando de forma digna. E não aqui quietinho, sentado, esperando a morte. Que é o que muitas vezes eu vejo gente fazer. Ele simplesmente se entrega ao problema. Ele se entrega a uma mentalidade que eu não suporto. Eu não suporto mesmo. Sabe, eu tenho um problema grave com esse negócio aí. Você vê que Jesus não suportava os hipócritas. Hipócrita, gente covarde, gente acomodada, gente da ladainha. É muito difícil. É muito difícil. Você ouvir uma pessoa que se vitimiza, não reage, não luta, nunca arrisca, e depois vamos culpar Deus, vamos culpar não sei quem, vamos culpar o Eliseu. Porque é isso, gente que não age, tem que encontrar um culpado. Você não vê os mendigos aqui, os leprosos, que deviam ser mendigos também, esses leprosos, culpando alguém. Você não vê. Você vê eles dizendo, vamos agir, vamos tomar uma atitude. Você vê que ninguém lá dentro tomou uma atitude. As atitudes eram essas. Dando até o último tostão para comer coisa impura, sacrificando os filhos. Porque muitas vezes é mais fácil ter esse tipo de comportamento do que se levantar e dizer assim, peraí, vamos fazer alguma coisa de verdade, uai? Vamos tomar uma atitude de verdade aqui? Em toda a palavra de Deus, Deus nos manda ser fortes e corajosos. É no Velho Testamento, é no Novo Testamento, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para trás, olhar para Ele e agir. Em toda a palavra de Deus. Você encontra isso. Sejam fortes, corajosos, arrisquem, se movam. Saia desse mundinho pequeno, dessa conversinha. O povo de Israel, você vê lá, qualquer probleminha, vamos voltar para o Egito, vamos virar escravo, voltar a ser escravo. Era melhor ser escravo do que estar aqui. Essa mentalidade. Você vê, Josué e Caleb disseram, vamos entrar, vamos tomar posse da terra. Os 10, a maioria, os 10 contaminaram todo o resto seguiu nessa linha. O maior chororô, nós vamos morrer. Sabe quem é que tem tanto medo de morrer? Quem não tem certeza da salvação. Quem não tem certeza da salvação tem medo de morrer, mas aí eu até realmente digo que tem que ter medo mesmo. Quem não tem certeza da salvação tem que ter medo de morrer mesmo, né? Você nunca vai ver um crente raiz, crente que crê, crente que tem certeza da sua salvação, porque tem vivido para Deus verdade, ter medo de morrer. Ter esse papo, esse medinho, porque ele sabe que viver é Cristo, morrer é ganho. E ele conhece muito bem a palavra para saber
que Deus cuida do justo. E quem tem a vida encurtada não é justo, mas é ímpio. Entendeu? Pelo amor de Jesus. Você vê que Davi falou para Salomão, meu filho, cuidado com as intenções, cuidado com as motivações, sirva a Deus, e seja homem, meu filho, seja corajoso, seja homem. Seja homem. Nós precisamos resgatar essa masculinidade, resgatar essa coragem, resgatar essa paternidade. Nós vamos resgatar. Entendeu? Nós vamos resgatar esse espírito corajoso, poderoso, que enfrenta, que arrisca, que não se intimida, não se curva, não se cala, não recua. Nós vamos resgatar esse mundo vitimista, fraco, entendeu? Reclamão. Que o mundo viva assim, mas não o povo de Deus. Quem é de Deus tem um posicionamento diferente, porque ele conhece o seu Deus. Ele conhece o seu Deus. Então há uma força, a coragem, há uma atitude que se diferencia dos demais. Há uma fala diferente de todo mundo. Eu me recuso a falar o que todo mundo está falando. Eu me recuso a seguir o curso de todo mundo. Meu querido, se eu morrer, eu vou morrer com dignidade, não de forma indigna. Porque para mim não tem nada mais indigno do que covardia. Isso para mim é o fim. Nada mais indigno do que a covardia. A covardia para mim é uma das coisas mais indignas, lamentáveis. Então assim, eu quero viver o quanto tempo, eu sempre falo na minha casa, eu quero viver de forma digna, porque se for para eu me tornar uma indigna, que eu morra cedo. Porque não tem nada pior do que você viver de forma indigna, como uma vítima, se acovardando, fugindo, reclamando, botando a culpa nos outros. Não. Nunca. Assim não. Assim não. A gente precisa. Vem cá, eu tenho Deus, eu sirvo o Senhor do Universo. Então onde está a minha fé? Se eu sirvo o Senhor do Universo, então eu sirvo o Senhor do Universo? O Todo-Poderoso, o que manda e não pede? O que tem poder? E que diz que me deu poder e autoridade? O mundo aí está um fiasco. E eu vou ser um fiasco? Tem bagunça para todo lado. E eu também vou seguir o mesmo curso? Gente vivendo como se Deus não existisse. E alguns nem creem mesmo em Deus. E eu vou viver como se Deus não existisse? Como se eu não tivesse esperança? Como se o meu nome não estivesse no livro da vida? Como se eu não tivesse esperança nenhuma? Então assim, tem que correr para Deus, se esconder em Deus e andar como cristão de verdade. Não com rótulo de cristão, não cristão de Facebook, de rede social. Mas cristão que está pronto para o que der e vier.
para enfrentar o que tiver que enfrentar. Entendeu? Para sofrer o que tiver que sofrer. Porque não é porque você anda com o Senhor que você não enfrenta a situação. Você enfrenta. Mas aí que está, enfrenta. É aí que está, enfrenta. Não é só dizer assim, eu tenho um problema, eu estou na luta. Está enfrentando? Porque quando você enfrenta, você não se curva. Agora dizer, eu estou enfrentando uma luta. Que jeito? Fugindo? Então isso não é enfrentar. Você tá vivendo uma situação aí que você se entregou a ela. A gente tem que se levantar. Tem que se levantar com força, com poder, sem conversinha mansa, sem blá, blá, blá. Eu não posso entender gente que vai indo nesse discursinho, olha onde é que ele está levando. Olha para onde está levando. Repetindo, crente repetindo, voz de ímpio. Líderes se curvando a essas vozes ímpias. Não. Se eu morrer, morro lutando, meu filho. E morro dignamente, dando orgulho para as próximas gerações. Não quero que meus netos, meus bisnetos, se envergonhem de ter feito parte da minha família. Não. Eu quero que tenham orgulho e que tenham como referência a coragem, a força, a resiliência, a determinação, a verdade, a sinceridade, um posicionamento firme. Em nome de Jesus. Que referência você tem sido aí como pai de família? Que referência você tem sido como mãe de família? Para onde você tem pendido? Você está achando, estuda a Bíblia, eu conheço a Bíblia, já dei estudo várias vezes do final dos tempos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tiver, não fortalecer aqui dentro, e você já está aí se entregando a esse momento, e o que vem por aí? Já avalizando essas vozes hipócritas, porque eu nunca vi tanta prudência. Só que está aí, ó. Os que estavam defendendo tanta prudência já está começando a se incomodar, né? E agora, como é que volta atrás? Mas alguns não tem nem vergonha na cara, volta mesmo, né? Porque acha que todo mundo não tem memória e pode falar o que quiser, a hora que quiser. E tudo bem, porque as pessoas hoje em dia elas não estão escutando. Ou melhor, elas não estão ouvindo, elas escutam. Elas pensam que é interessante ou que incomoda sei lá o quê. E vão para essa direção. Só que em toda a palavra de Deus, você é instruído a se fortalecer, a se levantar, para que possa andar em vitória. Não existe nenhuma passagem que Deus nos manda baixar a cabeça, curvar, calar, engolir. Só a gente desconcertada, que quando está em problema, come esterco de pombo, cabeça de jumento e sacrifica a família por causa dos seus problemas. Eu tenho um problema, saio sacrificando a família. Vai ver se uma pessoa que é de Deus de verdade não tem uma atitude de verdade. Está aqui, ó, os leprosos, quem não dava nada. Ninguém dava nada para esses leprosos. Maior coragem desses caras. Vai ver se aquela sociedade que estava comendo criança dava atenção para os leprosos. Malditos, excluídos.
Mas foram esses que estavam lá jogados do lado de fora da cidade, que ninguém dava crédito, que salvou todos eles, e salvou porque teve coragem de ter atitude, de arriscar. Arriscou. Se eu ficar, morro. Se eu entrar na cidade, morro. Se for lá com morro, então, meu filho, se eu tiver que morrer, eu vou morrer lutando. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Você vê, ó, tá na hora de gente como esses leprosos aqui, ó. Gente que até outro dia ninguém dava importância, ninguém ouvia. Está na hora de se levantar e fazer a diferença. Porque não foi o rei que fez diferença lá, não. Não foram aquelas pessoas que estavam lá comendo esterco de pombo. Que era a maneira que estavam resolvendo o problema, sacrificando os filhos. Foram os excluídos. Os que não tinham voz, que anunciaram boas novas lá. Deus quer levantar esse tipo de gente. Você está pensando que Deus vai levantar que tipo de gente? As estrelas, os que se acham? Não, queridos. Esses aí estão aí escondidos nas suas casinhas. Fique em casa, fique em casa. A plaquinha no Facebook, fique em casa, fique em casa. Maria vai com as outras. Não adianta mandar mensagenzinha. Estou me lixando e estou sem paciência com essa cambada de fracos e hipócritas. Entendeu? Não gosta. Tem para todo gosto. Vá atrás de um que prega o que você quer. E não venha encher a paciência aqui que você não é bem-vindo. Não. Eu prego para um povo forte. Um povo que realmente acredita e quer viver a diferença. É exatamente isso. Um povo que não vai na onda, na ondinha, e fala a língua de hipócrita. Não. Em nome de Jesus. Aqui, ó. Deus quer levantar esse tipo de gente aqui, ó. 4 leprosos. Mas foram eles que fizeram a diferença naquele problema. Eles foram os anunciadores de boas novas. Deus quer levantar esses que ninguém dá nada para serem anunciadores de boas novas, que resistem, que suportam, que não se curvam, que arriscam corajosamente. E eles levaram boas novas, porque eles foram capazes de arriscar. Você vê que até o rei disse, não, isso aí deve ser uma armação. O rei disse, não, os caras estão armando, não pode ser não. Por quê? Por que o rei disse isso? Porque ele não ficou com a palavra do homem de Deus. Porque se ele tivesse ficado com a palavra do homem de Deus, que era a palavra de Deus, ele teria dito, opa, é o cumprimento da palavra de Deus. Mas tem gente que Deus está anunciando a vitória. Reaja, meu filho, tira o pé do chão. E ele, não sei, pode ser que é uma armação. Acho que eles se esconderam, esperando que a gente abra, vá lá para nos pegar. Mas para quem que o homem de Deus falou que amanhã, a essa hora, vocês vão estar vivendo outra realidade? Para ele e para o auxiliar dele, que foi o incrédulo e questionou até a Deus, o poder de Deus, limitou, né? Deus, nem Deus pode resolver esse problema. Nem Deus. Eu li agora para você. O rei, não, mas não deve ser isso. Não pode. Você vê que muitas vezes Deus já falou, Deus já liberou a palavra. E o sujeito ainda está dizendo, não, mas eu acho, não, mas sabe, eu penso que isso aí é uma armação deles, não é bem assim, está na cara. É por isso que algumas pessoas nunca vivem o melhor de Deus. Porque elas não ficam com a palavra,
elas são questionadoras, elas limitam a Deus, elas não buscam a Deus como elas deveriam buscar, elas não agem igual a esses 4 leprosos. Elas não agem. Entendeu? É lamentável, elas não agem. E é por isso que elas não vivem tudo que elas poderiam viver. Mas você pode ser um desses 4 leprosos, que arrisca e que anuncia boas novas. Você pode ser essa autoridade que foi Eliseu, de dizer, tá tudo uma desgraceira danada, mas amanhã vai estar diferente. Você vê o que é a palavra de um homem de Deus? O negócio mudou. Porque um homem de Deus liberou a palavra. E quem liberou a palavra? Quem liberou? O homem de Deus, que era uma autoridade. E quem trouxe as boas novas? Os 4 leprosos, que ninguém dava nada. E por que eles puderam levar boas novas? Porque eles arriscaram. Eles arriscaram. Eles disseram claramente, de um jeito ou de outro a gente vai morrer, então vamos morrer lutando. Vamos morrer lutando, vamos morrer de forma digna, não é mesmo? Né? Vamos morrer de forma digna, né? Porque todo mundo um dia vai morrer. Se Jesus, o arrebatamento não acontecer até esse momento, do dia da nossa, que o Senhor vai nos chamar, todo mundo vai. Que a gente chegue até o último minuto, o último segundo de vida, de suspiro, dignamente, com a cabeça erguida, sem ter do que se envergonhar, porque não se posicionou na vida, porque não reagiu diante dos problemas, porque se entregou aos problemas, porque falou a língua desse mundo. Não, nós não estamos aqui para falar a língua desse mundo, não. Nós estamos aqui para falar a língua do céu, a língua dos vencedores. E o povo de Deus não se curva, o povo de Deus não se acovarda, o povo de Deus não foge, o povo de Deus não se intimida. O povo de Deus enfrenta. E o povo de Deus vence. Porque a Bíblia diz em toda a palavra de Deus que o seu povo é vencedor. Do começo ao fim, o povo de Deus é vencedor. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio. E de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata. E 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial que o auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade. Escuta isso aqui, não perde não. Mas ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito, quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial do rei havia respondido: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, não poderia acontecer. E o homem de Deus tinha dito: você verá. Quem termina mal na história é só incrédulo. Só incrédulo que termina mal, pisoteado pelas situações. Vai ver se os leprosos terminaram mal. Terminaram, foi muito bem, porque eles se tornaram heróis, anunciadores de boas novas. Que é isso que o Senhor espera de nós. Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu.
Quem é que morreu aqui? Foram os leprosos que arriscaram? Que anunciaram as boas novas? Não. Esses viraram heróis. Foi o oficial, o auxiliar do rei, que questionou, o questionador, o que se colocou em rebelião contra Eliseu, o incrédulo, esse morreu pisoteado. Ele viu a vitória, ele viu com os próprios olhos, porque é isso que Deus faz, deixa a pessoa antes de morrer ver, mas não desfrutou. Porque ele questionou até Deus. Nem Deus pode resolver isso aqui. Nem que o Senhor abrisse as comportas do céu. Quer dizer, nem Deus dá jeito nessa desgraceira aqui. Ele falou, pois você vai ver, mas você não vai desfrutar, não. Porque você é incrédulo. O segundo grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é dos incrédulos. Dos incrédulos. Depois lá vem os feiticeiros, e rebelião como pecado de feitiçaria. Então você vai ver na palavra de Deus que o incrédulo, o caminho dele, além de ser derrotado aqui, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno, porque ele é um questionador. Ele, ao invés de se humilhar em meio à luta, ele questiona. Ali era para ele agradecer por aqui. Oh, meu Deus, olha aqui. Não, isso é impossível. Quer dizer, é mais fácil crer na desgraça do que crer na palavra de Deus. É isso que para mim não entra. É mais fácil crer nos profetas do caos do que nas boas novas. Você vê que o sujeito estava vendo e a palavra do homem de Deus foi liberada? Não creu. Você vê que o rei tinha ouvido Eliseu falar, pois ele ainda questionou. Não, isso aí é uma armação, não pode ser não. Quantas vezes Deus está falando, e a pessoa está, não, mas eu acho, então eu acho. É por isso que você não vê vivendo coisas maiores. Porque são incrédulas, questionadoras, estão sempre em rebelião, questionando. E é por isso que muitas vezes Deus tem que usar quem? Os leprosos, aqueles discriminados, aqueles tratados como nada. São esses que ele pega, vai lá, pega aquele pequenininho, aquele ignorado por todo mundo e transforma num anunciador de boas novas. Bota ele por cabeça. Porque esses muitas vezes têm mais coragem de crer, de arriscar, de se posicionar do que outros. Do que esses que estão aí e se acham. Então, assim, aqui tem lições e lições para nós. E eu fico com a palavra do homem de Deus, de uma mudança radical na vida daqueles que creem. Eu me coloco como os leprosos. Eu arrisco e eu vou ser uma anunciadora de boas novas. Eu não quero estar na condição daquele rei, nem na condição desse auxiliar, nem na condição daquela mulher, nem na condição desse povo comendo cabeça de jumento e esterco de pombo. Eu me coloco como Eliseu, que tem a coragem de liberar palavras de vitória, de mudanças radicais, é nisso que eu acredito, em mudanças radicais para o povo de Deus. Eu me coloco como os leprosos, e decido que eu vou continuar arriscando, e dessa maneira eu vou ser uma anunciadora de boas novas. E no final, como é que terminou? Exatamente com uma mudança, uma reviravolta tão grande, um milagre tão grande, porque lá naquele acampamento do inimigo, Deus tirou do inimigo e pôs nas mãos de Israel. Olha que coisa linda, Deus tira do ímpio, né? Tinha ouro, tinha prata, que eu li para você, tinha comida de sobra.
Deus não tem falado que Ele vai tirar do ímpio? E vai dar para o seu povo? Essa é a minha fé. A minha fé é que o Senhor vai operar uma mudança radical na vida daqueles que estão escondidos nele. A minha fé é que a gente tem que enfrentar o que tiver que enfrentar e vamos nos tornar anunciadores de boas novas cada vez mais. A minha fé é que o Senhor vai tirar do ímpio e vai colocar nas nossas mãos. A gente pode não saber como, mas o que Ele vai fazer, Ele vai. E eu quero que você pegue esse espírito. Vamos nos colocar de pé e a mão no coração? Liga o seu pensamento no céu. De que lado você vai ficar? Você vai se levantar como uma autoridade? E vai crer em mudanças imediatas, grandiosas? Você vai se colocar como como aqueles mendigos, aqueles leprosos? Que arriscaram e se tornaram anunciadores de boas novas? Porque tiveram coragem de fazer o que ninguém estava fazendo? Você crê que Deus é poderoso de um momento para o outro arrancar do ímpio e trazer para suas mãos? Porque foi isso que aconteceu aqui. E eu creio nisso. Mas eu tenho que voltar um tico aqui, e falar com você. Como você vai se posicionar? Como Eliseu, como os 4 leprosos? Como é que você vai se posicionar? Como Eliseu que crê, ou como o auxiliar do rei que questiona até Deus? Como aqueles 4 leprosos que arriscaram e se tornaram anunciadores de boas novas, ou como o rei, que mesmo tendo ouvido Eliseu falando, achou que aquilo era uma armação, que não era verdade? De que lado você vai estar e como vai se posicionar? Como alguém que crê que de um momento para o outro Deus pode mudar e arrancar do ímpio e botar nas nossas mãos? Porque crise é isso aí, viu? Crise é isso aí. Você sabia que os grandes investidores, quem paga preço de mercado, não é investidor não, é o povão. Investidor mesmo, meu querido, ele aproveita o tempo da crise. Numa hora como essa, ele pode comprar com 70%, 75% a menos. Você sabia? Num momento como esse, o dinheiro só troca de mão. E Deus pode fazer isso na sua vida. Porque o ímpio entra em desespero. Mas isso é bíblico. E tudo que ele armazenou, Deus transfere para a conta do justo. Entendeu? Porque aqueles que têm visão, eles vão lá comprar aquele imóvel que está pronto. Ele constrói, que ele consegue, muitas vezes, cair 50% do que ele pagaria. Ele vai lá nos leilões que todo dia tem um monte de gente entregando os seus imóveis e paga lá embaixo. Numa hora de desespero desse, daqui a pouco tem gente entregando. Mas por que ele faz isso? Porque ele não crê no Senhor. Porque se ele tivesse escondido em Deus, ele não faria isso. Porque você que crê no Senhor, você não pode fazer isso. Porque você sabe que Deus tira do ímpio, não tira do justo. Você não entrega o que você tem. Você não retrocede, você avança. Entendeu? Deus honra os seus.
Deus pega uma situação como essa e inverte em favor do seu povo. Deus promove o seu povo. E Ele tem falado sobre isso. Mas eu preciso crer que o problema vai trazer mudanças para a minha vida, para a bênção, vai reverter tudo em meu favor. O Senhor vai reverter em meu favor. Reverter em meu favor. Em nome de Jesus, não se entrega às emoções. Se entrega à fé. Pensa com a mentalidade certa. Nunca defina a sua vida por um momento. Nunca defina num momento de grande emotividade. Não pensa com a cabeça do ímpio. Não pensa com a cabeça da maioria. Entendeu? Siga as orientações da palavra de Deus. Dê condições para Deus honrar você e promover você como nunca. Creia. Porque Deus pode fazer na vida daquele que crê. Quem crê e se posiciona diferente vive a diferença. Está vendo aqui, ó? Os que agiram de forma diferente viveram resultados diferentes. Só quem age de uma forma sobrenatural, manifesta uma fé sobrenatural, é que vai ter resultado sobrenatural. Então levanta aí com força, com coragem. Deus ama você. Chegou a hora de você dar condições para Deus jogar lá em cima. Saia desse lugar comum. E antes da gente viver, tocar em coisas fora do comum, tem que existir isso dentro de nós. Faça existir dentro de você, creia. Tenha um comportamento diferenciado. Um comportamento totalmente oposto de todo mundo, e você vai ver resultados completamente diferentes. Não se intimide. Creia e confie em Deus. Fala com o Espírito Santo. Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Jamais. Ele é fiel com o que começou. Ele começa uma boa obra, ele termina. Aperfeiçoará. Talvez você está aí Não vai deixar já com medo do futuro. O Deus que te trouxe até aqui vai continuar te levando. Você acha que Deus te manteve até aqui para você fracassar agora? Que Ele te abençoou tanto para agora você declinar? Não! Por isso que você precisa crer, porque tudo é possível. Aquele que crê. Aquele que tem uma atitude diferenciada. Chegou a hora de sair os corajosos, os heróis da fé, os que enfrentam com uma fé sobrenatural. Não se esqueceu, não voltou atrás. Jamais. Ele é fiel, a fidelidade dele é eterna. começou a aperfeiçoará. Não vai te deixar frustrar. Você não vai se frustrar. Creia na palavra de Deus e se posiciona. Levante-se de forma aguerrida. Mesmo que meu coração não consiga entender o porquê, A razão da minha aflição, todavia Eu vou provar que a fé não morreu. que a fé Eu vou recomeçar. vou recomeçar. Esse é o Espírito. Deus não se
manifesta uma fé sobrenatural. Fé sobrenatural. Fé sobrenatural. Fé sobrenatural. É fé sobrenatural. Eu posso não estar vendo. As vozes são estranhas. Mas eu creio em Deus. E os nossos resultados vão continuar sendo sobrenaturais. Não, ele não voltou. Ele é fiel. Ele é fiel. Com o que começou, Aleluia. Ele aperfeiçoará. Não vai deixar frustrar. Não. Ele é fiel. A fidelidade dele é eterna. Creia na fidelidade dele. Não Você que ainda não se curvou diante do Senhor, se curva. Que não voltou, se volta para ele. Faça uma aliança com ele. Assuma um compromisso sério. Faça como muitos têm feito. Batize. É hora de se batizar, de casar com ele. Faça como tantos têm feito. Venha, se membra, volta, se arrependa. Assuma publicamente que o Senhor é Deus na sua vida. Não basta ter pano de saco embaixo da roupa. As vestes reais. Precisamos assumir Cristo. Nós precisamos mostrar a diferença. Não vai deixar frustrar. É fiel. Ele está chamando para isso. Fiel, fiel para. Ele está chamando o seu povo para uma volta, para o arrependimento, para um compromisso sério, para um relacionamento. Sabe o que o Senhor quer? Que a gente chegue num nível. Lembra quando o Senhor ia destruir o povo? Moisés entrou num nível de intercessão tão alto que ele disse: se o Senhor fizer isso, risca o meu nome. Sabe o que Paulo falou? Que ele estava pronto para ir para o inferno, se isso pudesse salvar a nação de Israel. Sabe o que esses dois homens, no Velho e no Novo Testamento, deram de lição para nós? A verdadeira fé no propósito. Nós ainda não chegamos nesse nível. De termos como propósito o propósito de Deus, de verdade, que a nossa vida não importe mais. Sabe por que a sua vida importa tanto? Porque o propósito de Deus ainda não importa o bastante. Sabe o que às vezes eu ouço? Quando a gente fala que Jesus está voltando, gente que diz assim: não, não pode vir ainda não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Você vê que a pessoa ainda não entendeu o que significa o propósito de Deus para a humanidade. Jesus foi capaz de sair do trono. Jesus foi capaz de se humilhar a uma condição mais baixa, de nascer de mulher. Ele é nascido de mulher. Deus foi gerado no ventre de uma mulher. Com o único propósito, ele abriu mão. A nossa cabeça é tão pequena que não consegue entender, de tão grande que é. Ele se tornou homem, ele cumpriu a lei, porque tudo na palavra de Deus precisa ser cumprido. Tudo, tanto que a Bíblia diz que ele veio para cumprir. Ele estava aqui, cumpriu, ele cumpriu. Cumpriu. Se humilhou ao mais baixo nível. Por um propósito. Qual o propósito, gente? Nos resgatar.
Alguns ainda não entenderam sobre a eternidade. Não são apaixonados por Jesus e pela sua volta. Não estão dispostos a dar a vida por isso. Por isso que alguns não entendem. Quando nós brigamos para ajudar as pessoas, nós precisamos tomar decisões. Nós vamos amar mais o reino nesse período agora. É impressionante, é nessa hora que você vê quem realmente, sabe, sai ali, você vê quem está com você. E também, não é só quem está com você, aquele que está entendendo o sentido da coisa. Alguns pastores mandaram mensagem dizendo, tivemos alguns obreiros internos dizendo, eu abro mão da minha prebenda esse mês para poder ajudar nesse momento de batalha. Eu estou aberto. Assim, eu quero poder contribuir um pouco mais nesse momento. Você vê que tem gente que faz, que você sabe que aquilo é um ato de fé mesmo, assim. É quem realmente entendeu. Se eu tiver que passar mais apertado, o que eu tiver que passar, mas isso é a obra. Eu não estou aqui por dinheiro. Isso é a obra. Então, assim, gente que eu ouvi, que estava numa situação, membro nosso, que precisava fazer compra para o estabelecimento, e entre a compra para o estabelecimento e apoiar na assistência da igreja, a pessoa disse, nós vamos primeiro abastecer a assistência da igreja. Depois a gente vê o que Deus vai fazer para a gente aqui. Eu me emociono assim. Porque você vê que não tá perdido, não. Tem gente que entendeu o sentido da coisa. Entendeu. E que assim, o reino de Deus, a obra de Deus, o propósito é mais importante. Pesa mais. Eu tenho vivido assim, para orar e pedir a Deus. Você me perguntar fisicamente, eu estou cansada? Bastante. Mas você tem me visto aqui o tempo todo, falando com você, porque assim, ainda que o meu corpo esteja cansado, meu espírito está forte. Eu confio, eu creio. Hoje é sexta-feira, feriado. Quando me perguntaram como vai ser, eu digo, normal, eu não vou deixar o povo. Eu não sei quantas pessoas estão aí na transmissão. Mas para mim, não importa se outros já tomaram outro rumo. Eu estou aqui. Eu não sei o que cada um está escolhendo para a sua vida, mas eu estou aqui. Eu sei o que eu escolhi. E independente do que alguém escolha, eu já fiz a minha escolha. E amanhã vão estar aqui. E domingo vão estar aqui. E se Jesus não voltar, segunda também. E todos os dias. Por quê? Porque nós escolhemos assim, a despeito de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, a nossa escolha já foi feita. Isso é uma escolha. Não é porque alguém está escolhendo outra coisa que isso muda. A escolha foi feita. Vamos servir ao Senhor, vamos buscar o Senhor. O meu grande prazer, há uma honra muito grande em servir o meu Jesus. Uma hora nós vamos para casa, mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos soldados valentes, que não se curvam diante dos obstáculos.
Então nós vamos tomar decisões. Eu tenho falado muito pelo Espírito Santo, que é hora de decisão. Não pode ficar do jeito que está. Quem é puro, purifique-se ainda mais. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Porque quando a Bíblia fala de justiça, a justiça que o Senhor fala na palavra é essa santidade. Essas escolhas à luz da palavra. São decisões que, assim, que nos levam a nos comprometer seriamente com Deus, com o reino de Deus, com a obra de Deus, com tudo relacionado a Deus. Vamos orar, né? Oh, meu Deus. Eu estou muito grata por estar aqui, muito grata por todo o bem que o Senhor tem nos feito. E eu oro para que essa palavra tenha, assim, impactado, tocado vidas de uma maneira sobrenatural. Eu oro para que nenhuma pessoa consiga sair dessa reunião do mesmo jeito, da mesma maneira, com a mesma cabeça, com o mesmo espírito. Eu oro. Eu oro por uma mudança radical nas mentalidades, no comportamento. Eu oro por um quebrantamento. Eu oro por uma volta, Senhor. Para que o temor do Senhor tome cada vida. Espírito Santo, salva, liberta, transforma, converta, limpa vidas. Toca no íntimo e levanta um povo forte, corajoso, destemido, determinado. Um povo focado na coisa certa, um povo entregue ao propósito, sem nenhuma reserva. Entra nos lares agora, Senhor, e faz uma grande obra. Entra nos corações. Aquilo que eu não posso de jeito nenhum atingir, mas o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode mexer nas entranhas, o Senhor pode. O Senhor pode trazer à luz aquilo que está oculto. O Senhor pode jogar essas escamas, tirar essa cegueira. O Senhor pode trocar corações, o Senhor pode tirar as vendas, o Senhor pode limpar as mentes, o Senhor pode dar uma consciência viva, o Senhor pode. Faz a obra, Senhor. Que nessa sexta-feira vidas estejam sendo impactadas, transformadas, mudadas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Enquanto a Tamires canta algo, eu quero que você tome decisões agora. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na nossa vida. Grandes coisas estão por vir. Toma decisões aí. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Deus tem prometido um tempo de glória. Dê a Deus o que Ele tem te pedido, para que Ele possa te honrar e te levantar de forma estrondosa. Estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Se joga no Senhor. Diga: eu estou aqui, Senhor. Eu me entrego para valer. Que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Eu creio que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Nós cremos. Que grandes coisas. Nós cremos, Senhor. Num tempo de glória, de mudanças, de milagres,
Abençoa, Senhor, que a fé de cada um seja elevada. Eliseu profetizou uma mudança radical de um momento para o outro, de um dia para o outro. E eu creio que o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, operando mudanças radicais, transformações fora do comum na vida daquele que tem crido. Muito obrigada. Eu abençoo o teu povo e agradeço demais. Obrigada, amém. Amém, amém.